Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é a Rafa, canal das leituras da Rafa. E hoje eu vim conversar com vocês, falar um pouco de mais um documentário de série de crime que saiu da Netflix. E aí também aproveitar para contar um pouco do crime em si, que felizmente ou infelizmente, não sei como dizer isso, eu sou uma pessoa que me interessa muito pela parte criminal. Gosto muito de crimes, gosto muito de estudar, entender, pesquisar mais e tudo. E o crime que eu vou falar hoje é Procurado nos Estados Unidos, O.J. Simpson. E foi assim, quando eu vi que ia sair outro documentário sobre o O.J., eu pensei assim, puta, mais um documentário do O.J. Simpson, mais um documentário sobre esse crime, mais um, tem mais coisa pra falar sobre esse crime que ainda não foi falado, ou ainda não foi comentado. Mas esse crime, ano passado fez 30 anos, né, ele foi de 94, 30 anos, não mais, né? 30 anos, tá certo. Fez 30 anos esse crime ano passado. Ele é um crime famoso, somente em Hollywood, né, ali em Los Angeles. É um crime controverso, é um crime que foi televisionado, é um dos crimes mais demorados dos Estados Unidos, né, com o júri mais longo dos Estados Unidos. É um crime que envolveu mídia, envolveu pessoas famosas, envolveu um grupo de advogados conhecido, envolveu DNA, envolveu muita coisa. E aí, eu entendo que muita gente não conhece esse crime. Eu passei a conhecer esse crime meio que sem querer, meio que um dia eu tava pesquisando uma coisa e acabei a conhecer esse crime. O O.J. Simpson, que é o acusado, né, é o criminoso, vamos dizer assim, ele faleceu ano passado, aos 70 e poucos anos, então ele cumpriu aí a vida dele, né? Depois no final eu vou falar o que eu acho do crime. Então aí eu pensei, bom, assisti o documentário ontem, muito bom documentário da Netflix, por sinal, realmente o documentário é diferente, tem coisas novas. Tudo que eu já assisti, eu já li do crime, tem coisas a que acrescentaram, o documentário achei muito legal, porque eles entrevistam pessoas lá da época, pessoas que foram peças importantes no julgamento, na investigação, eles entrevistaram, não todo mundo, porque 30 anos depois, infelizmente, algumas pessoas importantes já faleceram, outras pessoas já não conversam mais sobre o assunto, mas eu achei legal que algumas pessoas principais eles trouxeram pro documentário. E aí o que eu resolvi fazer? Resolvi, bom, vou conversar sobre esse caso, sobre o crime, vou contar um pouquinho de tudo. Só que como é um crime muito assim, detalhado, tem muitas pessoas, muitas coisas envolvidas, o que eu resolvi fazer? Eu vou contar tudo isso em partes. Então, um vídeo só, mas eu vou contar em partes. Então, primeiro eu vou falar sobre os personagens principais do crime, tá? Quem foi o suposto criminoso, as vítimas. Depois eu falo sobre os advogados, né? Advogados, a polícia, o júri e tudo mais. Depois eu vou falar do crime em si. Vou falar a minha opinião sobre o que eu acho que aconteceu. Vou falar sobre o júri. Vou falar também sobre a série e indicações de outras séries e livros que falam sobre o tema, tá bom? E se der, vou colocar alguns pedaços do júri. Eu fiz esse estilo quando eu falei sobre os irmãos Menendez e muita gente gostou. Fiz também nesse estilo quando eu falei sobre o documentário da Priscila Belfort, muita gente gostou. Então acho que fica bem equilibrado. Vou falar um pouco de tudo, do documentário, trazer um pouco de cenas reais. Como foi um júri televisionado, então tem muita cena no YouTube. Eu acho que deve ter até completo no YouTube. Apesar de ele ser de 94, não, na verdade, o crime foi de 92, mas o julgamento foi em 94. Apesar de ser de 94, tem muita cena no YouTube, tem quase ele completo, então é uma coisa que você consegue acessar. Mas vamos lá. Antes de eu começar a falar sobre o crime em si, não esquece de se inscrever no canal, me seguir lá no Instagram, que é @nasleituras_da_Rafa, me seguir no TikTok, que é @nasleituras_da_Rafa. Ativa o sininho, se você gosta desse tipo de vídeo de crime, que eu comento, falo um pouco do que eu acho do crime e tudo mais. Deixa um like, manda pra alguém que gosta também desse conteúdo e bora lá! Vou começar a falar sobre os personagens principais, tá? Então aqui eu vou falar primeiramente do O.J. Simpson, do Warren Tal James Simpson. Ele nasceu em 9 de julho de 1947, em São Francisco, e ele já faleceu, graças a Deus. Desculpa, gente, eu infelizmente em alguns momentos eu vou expressar minha opinião, porque, né,
Ele morreu em Las Vegas 10 de abril de 24. Ele foi um jogador de futebol americano muito conhecido. Ele é negro. Eu vou colocando fotos aqui das pessoas, tá bom? Ele jogou na NFL por 11 temporadas pelo Buffalo Bills e ele é considerado um dos maiores running backs de todo o tempo da NFL, né? Então o O.J. ele surgiu na época do colegial. Da faculdade, ele chamou muito atenção porque ele era um rapaz, assim, alto, forte, ele era um homem de porte grande, ele era um excelente jogador de NFL, de futebol americano, e ele se destacou muito por conta disso. Depois que ele se aposentou do futebol americano, da NFL, ele foi fazer filmes. Então talvez, quem é da minha idade aí, 30 e poucos anos, ou talvez até da idade mais do meu irmão ali, 38, 39 anos, talvez vá lembrar dele no... A partir que o piloto sumiu, não. Corre que a polícia vem aí. Corre que a polícia vem aí, ele faz um papel. Ele começou a fazer esses papéis meio cômicos, ele fez muitas propagandas da Hertz. Então ele era um cara assim que... Ele era muito charmoso, assim. Ele era um negro charmoso, ele era muito bonitão. Então assim, ele era conhecido por ser um cara de boa, assim, né? Um cara, gente boa. Então o O.J. Simpson, até o pessoal chamava ele de Juice, né? Juice, que era o cara da galera, que era o suco, né? O cara de gente boa, o cara que tava com todo mundo. Então ele era um cara assim, que tava sempre nos holofotes, ele era conhecido pela turma, sempre um cara de gente boa, sempre cercado de galera, assim, cercado dos parceiros, vamos dizer assim, naquela época, né? A outra figura que a gente tem aqui nesse crime é a Nicole Brown Simpson. A Nicole, ela nasceu em Frankfurt, 19 de maio, e ela faleceu em Brentwood, em 12 de junho de 94. Ela nasceu em 1959. Ela foi esposa do jogador do O.J., né? E aí ela é mãe dos dois filhos que o O.J. teve, né? A Sydney e o Justin. O O.J. havia sido casado com outra pessoa antes de casar com a Nicole. Então, um breve resumo da vida da Nicole, né? A Nicole conheceu o O.J. em 77, quando ela tinha 18 anos. Ela trabalhava como garçonete num clube privado de Beverly Hills. Eles se apaixonaram, ela era menor de idade, ele foi levando aquilo meio que como amante. Ele era casado já desde a época da faculdade, ele tinha outros, acho que 2 filhos. Ele era casado com a Margaret, se separaram em 79. E aí, em 2 de fevereiro de 85, 5 anos depois, eles se casaram. Nessa época, o Jay já estava aposentado dos campos, ele já era um ator, ele já meio que chamava atenção por outros motivos, tá? E aí, esse casamento deles durou 7 anos. 7 anos de idas e vindas, tá? O casamento dos dois sempre foi marcado por muitas discussões. O O.J. era muito ciumento, a família da Nicole, assim, gostava muito do O.J., mas principalmente durante o júri, né, quando uma das irmãs da Nicole testemunhou, falava que ele era muito abusivo, ele chamava ela de gorda quando ela estava grávida. O sonho da Nicole era ser mãe, então chamava ela de gorda, falava que ela era obesa, falava que ela pertencia a ele, que ela ia dar pra ele quantos filhos ele quisesse. E sem falar na parte de agressão física. A Nicole, ela tirava foto, ela tinha diários que ela registrava todas as vezes que o O.J. batia nela. Também, na época do júri, né, ressuscitou todas as ligações que ela fez pra polícia, né, por sinal com ele ao fundo gritando, falando que ia matar ela. Ele era extremamente agressivo. E pelas fotos, né, que eu tô colocando aí pra vocês verem, a Nicole era muito pequenininha perto do homem, do tamanho do O.J. que o O.J. era. Então, assim, era muito fácil o O.J. segurar ela, né, restringir ela ali. Então, a Nicole era uma moça muito bonita, como vocês podem ver, ela era uma mulher incrivelmente linda. E o O.J. era um homem charmoso também e tinha tudo pra dar certo. A família adorava ele, ela tinha, no começo do relacionamento ela tinha um pouco de receio por ele ser negro. Até a mãe dela conta, né, no documentário, tem uns trechos da época, né, da conversa com a mãe dela na época. Eu não sei se a mãe dela é viva ainda ou não, mas que ela conta pra mãe dela, eu conheci um rapaz e tudo mais, só que ele é negro. E a mãe dela fala, tanto faz, se você gosta dele. E essa questão de racial aqui, brancos e negros, é uma questão muito importante nesse caso, e eu vou falar disso mais pra frente. Mas esse caso chega a ser mais importante a cor das pessoas do que o que de fato aconteceu. Mas a gente vai falar disso mais pra frente.
E aí o último personagem importante, que seria a última vítima desse caso, é o Ronald Lyle Goldman, que nasceu em 68, 2 de julho de 68, e também faleceu lá em Brentwood, em 12 de julho de 94, que era o garçom, que foi quem faleceu junto com a Nicole naquele dia, né? O Lyle, o Ronald, né, nasceu em Buffalo, se mudou pra Califórnia. Ele se mudou pra Califórnia em busca de oportunidade, então ele trabalhou de várias coisas. Era surfista, ele era modelo, ele queria abrir um restaurante, ele tinha esses sonhos assim. Na época ele trabalhava como garçom no Mesaluna, que é um restaurante que a família da Nicole jantou no dia do assassinato. E ele tinha uma irmã mais nova e ele já namorava com os pais, né? Os pais dele eram divorciados. E a família do Ron, durante todo o julgamento e depois do julgamento também, é muito presente. Principalmente o pai e a irmã dele. São duas figuras que, se você for assistir as fitas, né? As cenas do julgamento no YouTube, ou talvez assim até entrevistas, ou outros documentários que eu vou indicar pra vocês, a mãe, a irmã e o pai aparecem a todo momento. Eu acho que o pai dele já é falecido hoje em dia, a irmã continua viva, a irmã sempre fala do irmão, até nesse documentário no da Netflix, ela fala que ela, toda oportunidade que ela tem de vir à tona e falar sobre é importante porque ela deseja passar alguma coisa com essa triste experiência que eles tiveram, de perder alguém tão querido. Então o Ron era um rapaz muito bonito, ele era extrovertido, dava risada. A televisão da época mostrou vários vídeos caseiros do Ron, então assim, suscitou-se até que ele tivesse um caso com a Nicole, claro, porque a gente sabe que existe sempre essa vontade de manchar a imagem da vítima, principalmente quando ela é mulher. Mas aparentemente os amigos do Ron falaram que eles só eram próximos mesmo, assim, de como a família da Nicole frequentava muito seu restaurante no Mesaluna, então assim, eles eram amigos, de oi, tudo bem? Poxa, de novo aqui e tudo mais. Então não havia nenhum tipo de relacionamento amoroso entre os dois. Beleza? Agora eu vou falar sobre os advogados, os promotores e os policiais. O policial mais importante do caso. Esse documentário da Netflix que saiu aqui agora, ele fala mais de cada policial, dos investigadores e tudo mais. Então, assim, indico vocês assistirem, claro, porque ele é muito bom. Tem os outros documentários e dramas também que eu vou indicar pra vocês. Mas aqui eu vou falar, assim, mais do pessoal do OJ e de quem tava do lado da promotoria, né? Acusação e defesa ali no caso do júri, beleza? Então os advogados do OJ, que eram conhecidos como Dream Team, que era o time do sonho de advogados naquela época, ele juntou os melhores advogados pra defender ele, mas assim, um cara que não fez nada, é estranho, né? Mas tudo bem. Então primeiro a gente tem o Johnny Cochran, que é o advogado de direitos civis que liderou a equipe. Esse Johnny Cochran, ele era o advogado mais importante e o cara que liderou a defesa, tá? Inicialmente o OJ, ele tinha ido atrás do Robert Shapiro, que era o advogado das estrelas que tinha naquela época, tá? Ele liderou a defesa e quando a polícia se aproximou de acusar o Simpson por duplo homicídio, aí ele foi atrás do Johnny Cochran. O Johnny Cochran é um advogado negro, como vocês podem ver na imagem, e ele se aproveitou muito dessa questão de o O.J. Simpson é um homem negro, indiciado por uma promotoria branca, por juízes brancos, por policiais brancos, por detetives brancos, acusado de matar uma mulher branca. Infelizmente é isso. Se vocês assistirem ao documentário da Netflix, se vocês assistirem a outra série que eu vou indicar, ou se vocês jogarem qualquer coisa que tiver no YouTube sobre O.J. Simpson e esse caso, vocês vão ver que a questão racial foi mais importante do que qualquer coisa que ocorreu na época, tá bom? Então, Johnny Cochran é um advogado excepcional, ele já é falecido também hoje em dia, mas ele fala de uma maneira muito boa, mas ele, durante o julgamento, ele traz coisas assim que não vem ao caso. O próximo é o Robert Kardashian. E esse nome, se te faz lembrar alguém, é exatamente quem você está pensando. O Robert Kardashian, advogado que defendeu o O.J., tá? E nas acusações de envolvimento. E o Robert Kardashian nada mais é que o pai da Kim Kardashian, Khloe Kardashian.
E todo mundo que você tá representando das Kardashian. E aí agora tem que fazer um parênteses aqui sobre o Robert Kardashian. O Robert Kardashian e o O.J. eram amigos íntimos. Tanto que a Kris Jenner era melhor amiga da Nicole. E assim, eram amigos de frequentar a casa, passar Natal. As meninas, a Kim Kardashian, a Kim, a Khloe e a Kourtney, chamavam o O.J. de tio O.J., tia Nicole. E nessa época, a Kris já estava separada do Robert, ela já estava casada com o Bruce. Por sinal, nessa época, pouco depois da Nicole ter falecido, a Kris Jenner engravidou da Kendall. E o segundo nome da Kendall é Nicole. Kendall Nicole Jenner. Então, por conta desse crime, da Kris ter perdido essa amiga tão próxima. A Kim Kardashian já falou várias vezes que lembra dessa época, lembra do pai esconder coisas do O.J. em casa. E também, durante muito tempo, suscitou-se que a Khloe fosse filha do O.J., por parecer com ele, por ter uma pele mais escura, por parecer muito com a filha do O.J., com a Sydney. Mas parece que a Khloe fez um exame de DNA e deu tudo certo. Mas o O.J. já deu a entender algumas vezes que ele era amante da Kris, ou que ali entre eles rolava uma troca de casal, um negócio meio assim, liberal. Mas o Robert Kardashian, de todos os advogados do O.J., eu acho que ele ali é o mais perdido. Ele tá ali porque ele é amigo do O.J. E se você assistir o vídeo como é que fala? Quando a promotoria, o juiz vai dar a sentença, presta bem atenção na cara do Robert. O Robert, ele faz uma expressão assim de quem não acredita no que ele tá ouvindo. Porque o Robert falou várias vezes, falou pra Kris, a Kris Jenner foi muito contra o Robert ser advogado do O.J., ela falou na época. O Robert Kardashian tinha certeza que o O.J. tinha feito o que fez. Então, assim, é muito engraçada a posição do Robert. Ele pouco fala no tribunal, ele tá lá realmente de apoio, de amigo. Então, assim, pra mim, ele entrou ali de, eu sou seu amigo, eu vou ficar contigo. Mas, pra mim, ele nem deveria estar ali. Mas, vamos seguir o barco. Outro advogado foi o F. Lee Bailey, muito conhecido também, advogado criminalista. Alan Dershowitz, advogado de defesa. Dennis Schreck, especialista em DNA. E o Peter Neufeld, especialista em prova de DNA. Em 94, começou-se a colocar DNA como provas de tribunal. E nesse caso, tem-se muito DNA, porque eu não posso pôr as fotos do crime aqui, porque são fotos muito pesadas. Vocês podem procurar. Tem muito sangue na cena do crime, tem muitos itens que contêm DNA, tem DNA do O.J. na cena, tem DNA da Nicole no carro do O.J. Eu vou contar isso daqui a pouco quando eu contar do crime em si. Mas foi solicitado DNA porque realmente tinha muito DNA de todo mundo, em todo lugar, em todo canto. Então o DNA, e como era uma coisa muito nova, em 94, as pessoas ainda não tinham a credibilidade que a gente tem DNA hoje em dia. Hoje em dia, se alguém matar alguém e falar, mas tem DNA da pessoa na faca, a pessoa matou. Em 2025 a gente sabe o que é um DNA, mas em 94 era algo muito novo. Era um estudo assim, muito, né? Puta, mas será que é mesmo? Será que é? E essa questão do DNA também traz uma questão como é que eu posso falar? De influências de provas, de troca de provas. E agora eu vou entrar nisso agora quando eu for falar do restante da galera. Do lado da promotoria a gente tem a Marcia Clark, a promotora de justiça americana, escritora e correspondente de televisão. A Marcia, na época, era a melhor promotora que existia nos Estados Unidos, na Califórnia. Ela era uma mulher e só de ser mulher já ela chamava atenção. Ela era uma mulher, assim, considerada feia, e isso foi usado contra ela. E aí, a Marcia entrando no júri com outro colega, nos primeiros dias do tribunal, esse colega dela, nas alegações iniciais, esse colega dela acabou passando mal, tendo o princípio de infarto, e ele foi substituído pelo Christopher Allen Darden, que é um advogado autoconferencista e candidato judicial americano. Trabalhou 15 anos no gabinete do promotor distrital de Los Angeles. E o Darden, qual é a questão do Darden? O Darden é negro. Então, suscitou-se na época que a promotoria precisa de alguém negro do lado de lá, porque do lado do O.J. você tinha já 2 advogados negros, e a promotoria falou, vamos pôr um negro aqui pra falar que a gente não está sendo totalmente racista.
Gente, eu tô falando isso não é porque eu sou racista ou não é porque eu tô inventando. Assistam os documentários que eu vou falar pra vocês. Assistam a série depois que eu vou te falar também. Leiam o livro, procurem na internet. Esse crime é até chato. Esse crime pouco se importou com quem morreu. Esse crime era só sobre raça, tá? Aí você tem o juiz, que é o Lance Elan Ito, que ele foi um juiz que ele presidiu até 95 ali em Los Angeles. Ele é um juiz asiático, então assim, foi bem misturado o negócio. E a gente tem a figura mais controversa da LAPD, da polícia de Los Angeles, que foi o primeiro policial a chegar na cena do crime, que é o Mark Fuhrman, que é um antigo detetive do Departamento de Polícia de Los Angeles, principalmente conhecido pelo seu papel nas investigações. E o Fuhrman foi chamado para testemunhar sobre o caso. Qual a questão do Fuhrman? Fuhrman é um policial branco, tá? E durante o caso, durante as investigações e tal, levantou-se que o Fuhrman era racista, várias coisas. Falou-se que ele não queria trabalhar com policiais negros. Levantou-se até que talvez ele tivesse colocado provas no caso. Quando eu começar a falar sobre o crime em si, eu vou trazer assim pontos que a defesa começou a falar assim, mas o Fuhrman fez isso. Então assim, e nesse caso todo, o Fuhrman ele acabou sendo condenado por mentir no tribunal. Aqui no Brasil, você pode mentir em júri. Mas que você fale assim, eu juro falar a verdade, somente a verdade, nada mais que a verdade, beleza. Nos Estados Unidos, se você jura e você mente, você pode ser processado por isso. E no caso do Fuhrman, ele infelizmente mentiu e ele foi processado por isso. Tá? Então o Mark Fuhrman, ele é um detetive, ele foi um dos primeiros a chegar na cena do crime, ele descobriu coisas muito importantes que foram completamente ignoradas. Vocês podem ver no documentário da Netflix novamente, mas eu vou falar sobre isso. Bom, agora eu vou falar pra vocês qual era a situação na época em Los Angeles, pra gente situar o que estava acontecendo, situar por que eu falei que raça era mais importante do que quem morreu, e aí depois disso eu vou falar sobre um caso, um crime, tá bom? Em 92, o Rodney King foi espancado, era um homem negro, ele foi espancado por policiais, tá? Tava andando na rua, os policiais interpelaram ele e mandaram ele deitar, e ele não quis deitar. Então os policiais espancaram o Rodney King. Ele não morreu, achei que ele tinha morrido, descobri que ele não morreu, tá? E aí instaurou-se um julgamento sobre força policial em questão dos homens negros, questão de raça. Los Angeles virou uma loucura, tá? Teve 5 dias de queimação da cidade por causa disso. Os policiais foram absolvidos, tá? E essa questão, a gente sabe nos Estados Unidos, essa questão de raça é muito forte. Até hoje a gente tem, lembra do George Floyd, a gente tem policiais que abusam do poder, principalmente com pessoas negras. A gente tem 2025, 2024, 2023, 2022, a gente ainda vive isso. Mas naquela época estourou-se uma revolução em Los Angeles. As pessoas, 5 dias, destruíram a cidade. Fizeram protestos, os negros fizeram protestos, queimaram. Olha, foi uma balbúrdia. Isso foi em 92. E 92. Isso foi em 92. O julgamento foi em 93. O crime da Nicole e do Ron aconteceu em 94. Então, assim, era uma ferida cicatrizada, mas era uma ferida assim, que qualquer reladinho ela ia estourar. E aí estourou, entendeu? Então, trouxe novamente pro tribunal a questão de um homem negro que foi acusado por uma polícia branca de matar uma branca. Você entendeu? Então, assim, Los Angeles tinha pacificado essa questão do Rodney King e aí novamente voltou-se com esse assunto. E aí virou uma guerra realmente racial, de tipo assim, nós negros estamos cansados de vocês brancos nos acusarem de alguma coisa. Teve pessoas que falaram assim, se o O.J. tivesse matado uma mulher preta, a gente não estaria vivendo isso. De tão absurdo que eram certas coisas que foram decididas na época. Então, só para vocês entenderem como Los Angeles estava numa época sensível dessa questão racial, dessa questão de divisão. Ainda existe? Claro que existe. A gente não é cego, a gente não é bobo. A gente vê até hoje o quanto isso acontece. Eu tô vendo meu relógio tocar. O quanto isso acontece, o quanto... Isso não é só nos Estados Unidos, a gente vê no Brasil também. A gente sabe disso. A gente sabe que tem policiais bons e policiais terríveis. Policiais que abusam e policiais que usam o seu dever de maneira correta. Mas nos Estados Unidos a gente tá passando por isso.
Agora eu falo sobre o crime, depois eu falo sobre o júri, a minha opinião do que aconteceu e indicações de séries, documentários e livros que vocês podem ver, assistir e ter as suas próprias conclusões, tá bom? Então vamos lá. O crime em si ocorreu no dia 3 de junho de 94, quando Nicole Brown e Ron Goldman foram encontrados esfaqueados lá de fora do condomínio dela em Los Angeles. Beleza, então agora eu vou contar o que aconteceu. Um rapaz estava passeando com o cachorro dele, passado da meia-noite. Ele viu um cachorro na esquina e ele achou o cachorro sozinho, achou o cachorro estranho. E ele resolveu meio que acompanhar o cachorro pra ver até onde o cachorro ia. Deve ter pensou, o cachorro tá sozinho, vou acompanhar o cachorro pra ver se o cachorro volta pra casa. Ele começou a andar com o cachorro e o cachorro foi atravessando a rua, o cachorro foi fazendo um caminho, ele foi indo com o cachorro. O cachorro andou e parou meio que num beco assim, num portãozinho assim, meio mal iluminado. Quando o rapaz olhou, o rapaz viu que o cachorro tava com a pata meio suja de barro, era um cachorro branco, eu acho que era até um Akita, um cachorro caro. E o cara olhou assim e viu que o cachorro tava com as patas sujas de barro, e o cara achou muito estranho, barro essa hora da noite, aqui, né, ali, Brentwood é um bairro caro, é um bairro branco de Los Angeles, é um bairro caro. E aí quando ele olhou assim, ele viu sangue escorrido, assim, pela toda a entrada do coisa. Mas sangue, assim, escorrendo, como se tivesse uma cascata de sangue. Era muito sangue, muito sangue. Nisso, o cara ligou pra polícia, porque ele olhou assim e viu uma pessoa caída. Ele viu só uma pessoa, que era só a Nicole, porque o Ron tava caído do lado, assim, dos arbustos. Ele ligou pra polícia. O policial veio direto e ligou pro detetive, os detetives. O detetive ligou pro Mark Furman, aquele policial que eu falei que foi investigado por questão de racismo e tudo mais. Quando o Mark Furman chegou, ele aproximou assim mais ou menos, tinha muito sangue, tem essa questão de você tentar manter o lugar meio limpo e tudo mais. E viu-se que tinha pegadas de sangue, e aí quando ele viu o segundo corpo, o corpo do Ron Goldman caído do lado, até com a camisa meio levantada e tal. Ele não conseguia identificar muito bem a Nicole, porque tinha tanto sangue no cabelo dela, o cabelo dela tava totalmente preto, praticamente preto de sangue, ela era meio loira. Aí o que eles fizeram? Eles deram a volta no quarteirão, entraram pela frente da casa dela, entraram na casa e viram que tinha os filhos dela estavam dormindo dentro da casa. Ela tinha 2 filhos, tá? Eles acordaram as crianças, pegaram essas crianças pela frente, porque era uma cena monstruosa aquilo, e levar as crianças pra coisa. E aí, nesse meio do caminho, eles olharam na caixa de correio e viram que tinha uma carta na caixa de correio. Não sabiam nem quem eram as pessoas. Na caixa de correio tinha uma carta deles, era O.J. Simpson. E aí eles falam, puta, é a casa do O.J. e tal. E aí um dos caras lá falou, eu acho que é a mulher do O.J., porque o O.J. não mora aqui. O O.J. mora em outro lugar. Ligaram para os outros policiais e tudo mais, começaram a investigar. Um dos policiais viu que tinha uma luva caída próximo da moça e achou estranho que só tinha um par de luva. Tinha uma luva, tinha uma máscara, não tinha faca. Então, assim, eles começaram a ver, chegaram perto, iluminaram, viu que eram facadas, viu que ela estava praticamente degolada. Então, era uma coisa muito agressiva, pela quantidade de sangue também. E aí, beleza. Qual que era a preocupação deles? Bom, se a mulher do cara tá aqui, onde tá o cara? Aí eles foram até a casa do cara, do O.J. Chegaram lá, eles encontraram o carro do O.J. O O.J. tinha um Bronco branco, era um carro muito famoso na época. Um carro assim, uma picape grande. E aí eles acharam estranho que o carro do cara tava largado assim, na frente da casa, meio, sabe, mal estacionado. E aí os policiais desconfiaram daquilo. Olharam assim, perto e viram que tinha sangue na maçaneta, tinha sangue na porta de trás, do porta-mala, tinha sangue dentro. Falaram, aconteceu alguma coisa. Pularam o muro da casa, porque policial, você tem o risco iminente de alguém estar em perigo, pode invadir a casa. Pularam, o Mark Furman abriu o portão da garagem e eles começaram a andar. Na casa do O.J., além do O.J., morava o Cato, que era um amigo deles, e a filha mais velha do O.J. Eles moravam em 2 bangalôs que tem do lado de fora da casa. Como se fosse meio ridículo, assim, dois mini apartamentinhos. Eles interrogaram o Cato, quem é você? Aí o Cato falou, eu sou amigo da família, papai, cadê o O.J.? Aí falou, o O.J. foi pra Chicago, viajou. Aí eles, tá, não sei o quê.
Aí perguntou pra filha, acho que é a Arnel, o nome da filha, você tem chave da casa? Tenho. E beleza, aí um dos policiais foi com ela dentro da casa, entrou na casa, e o Mark Fuhrman ficou com esse Cato, esse amigo lá de fora. E aí o cara perguntou, você viu o OJ, falou com o OJ, viu alguma coisa estranha? E aí esse Cato, ele sempre bate muito numa tecla, ele fala assim, não aconteceu nada estranho. Aí ele perguntou assim, teve algum terremoto hoje à noite? Aí o policial falou, terremoto hoje à noite? Não. Aí ele falou, então porque aconteceu uma coisa estranha, vem ver. Dentro do quarto do Cato, ele tinha um quadro assim na parede. Só que o quadro tava solto de um lado, assim, o quadro tava pendurado. Aí ele falou, então, eu tava aqui, ó, à noite, hoje à noite, sentado, e eu ouvi, tipo, tum, 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 assim, na parede e meu quadro despencou. E eu achei que fosse um terremoto. E aí o policial achou isso estranho, falou assim, essa parede sua dá pra onde? Ele falou, dá pro... Tem uma, tipo, um quintal aqui, tipo assim, uma viela, assim, no fundo, um corredorzinho, assim, no quintal. Aí o policial sozinho, aí assim, aí eu falo pra você, por que eles começam a colocar que o policial armou pra cima do OJ? Esse policial, Mark Fuhrman, que é branco, deu a volta sozinho na casa. Quando ele dá a volta, ele chega atrás dessa parede, onde seria essa parede do quarto do Cato, ele acha o outro par da luva, aquela luva que tava lá na cena do crime. E ele chama o outro policial e mostra. O que a defesa vai falar? Que o policial pegou a luva lá da cena do crime, colocou a luva ali pra falar que foi o OJ, porque o policial era racista e a ideia deles era incriminar o OJ. Bom, a questão é que, além dessa luva, muito além do que essa luva estaria ali, colocou ali ou não, no quarto do OJ tinha um par de meias largadas assim na frente da cama. Sabe quando você tira a meia e joga assim a meia na cama? Na frente da cama tinha um par de meias com sangue da Nicole e tinha um pouquinho de sangue do Ron Goldman. E dentro do carro do OJ, do Bronco, também tinha cabelo do Ron Goldman e sangue da Nicole. Então assim, independentemente do policial ter posto a luva atrás da casa, como você explica sangue das duas vítimas? Da Nicole, beleza. Você fala, tá, ela vivia ali, idas e vindas, pá, mas assim, como que o sangue do outro cara, que nem é da família, que ele nem conhecia, foi para dentro do carro dele? Bom, beleza. A polícia então liga pro OJ, fala, OJ tá onde? Ah, tá em Chicago, foi viajar para fazer um jogo de golfe, um negócio assim. Ligou para ele. Oi, OJ, tudo bem? Aqui é a polícia. Seguinte, a sua mulher foi morta. E aí, aquela coisa que a polícia sempre fala, você pega a pessoa pela reação da pessoa. Aí ele falou assim, morta? Como assim? E meus filhos? Onde tá? Sabe, tipo assim, muito seco, muito, perguntas assim, perguntas muito objetivas, muito seco, sem querer entender muito. E aí a polícia, um dos detetives achou estranho, falou, ó, você precisa voltar. Não, tô indo, vou pegar o primeiro voo, papapá. Beleza. É isso. Ele voltou pra Los Angeles, avisaram a família da Nicole. E aí quando ligam pra família da Nicole também, a primeira coisa que a irmã dela fala foi, ele finalmente fez o que queria. Então a família da Nicole tem certeza que quem matou ela foi o OJ, então assim. E aí o policial acha estranho, né? Então aí tem toda a questão da família aí pra polícia, necrotério e tudo mais. Avisa a família do Ron Goldman também. Na frente lá da casa já começa a juntar um monte de jornalista. Ainda não tiraram os corpos, já é de manhã, já tá aquele sangue seco, e os corpos estão lá ainda. Um policial pega um lençol de dentro da casa e cobre os dois corpos, e aí também isso é muito criticado pela defesa, que falam, facilmente o lençol poderia ter o DNA do OJ, foi colocado em cima do corpo. A defesa o tempo todo, se vocês assistirem o documentário ou qualquer outra cena do tribunal, a defesa o tempo todo tenta destruir, assim, a questão que foi o OJ que matou, tá? Eu tô falando a real, a gente sabe que quem matou foi o OJ, mas beleza. E aí começa a investigar. O OJ vai preso não, vai pra delegacia buscar os filhos e tal. E aí o policial percebe que o OJ tem um corte na mão, assim, no dedo, assim. E aí o policial pergunta, esse corte na sua mão, você fez quando? Ah, o policial pergunta 3 vezes, as 3 vezes que ele pergunta, o OJ dá respostas diferentes pro corte do dedo. Ele fala que ele cortou, não sabe como cortou. Depois ele fala que ele cortou quando ele soube que a Nicole morreu, que ele
tava com o copo na mão, ele quebrou o copo. Depois ele fala que ele jogou o copo na pia e o quebrou. De toda forma, são explicações ruins, e pelo tempo de corte que ele fala, o dedo não estaria tão cicatrizado e tudo mais. Bom, eles começam a desconfiar do O.J. e tudo mais. E aí, na época, surgiu algumas pessoas que começaram a contar histórias que na época não foram usadas pro tribunal, mas a série da Netflix contou. Então eu vou contar pra vocês a história dessas pessoas e como isso se encaixa no crime, vocês vão entender. Uma moça falou que quando deu mais ou menos uma meia-noite, ela estava voltando do supermercado, no final da rua da rua da Nicole. E aí um bronco atravessou a rua com tudo, correndo assim, tipo, cortou ela na frente, atravessou o farol vermelho. E um outro carro cortou ele e o bronco freou com tudo. E ela também freou. E ela achou estranho, porque era um carro muito grande, um carro que chamou atenção. E ela lembra de parar e olhar. E aí ela falou que quando ela viu, quem saiu do carro foi O.J. Simpson. E ela lembra que era o O.J., porque ela tinha acabado de assistir o Corre que a Polícia Vem Aí. E ele desceu do carro xingando ela muito, muito assim, tipo, nossa, que você me cortou, papapá. Ela falou que era umas 11 e pouquinho. Então, assim, era um horário muito próximo à possível hora da morte. E ele tá muito próximo da rua da Nicole. Beleza. Essa moça nunca foi usada no interrogatório. Essa mulher, depois, ela vendeu a história dela pra televisão, então ela foi totalmente descartada. Mas é uma história que, assim, coloca o cara próximo da cena do crime. Outra questão. O O.J. ia visitar pra Chicago e tinha o motorista de limusine que ia buscar ele. O motorista de limusine chegou pra buscar ele uma meia-noite e pouco, tocou a campainha várias vezes do portão de trás, onde entraria a limusine. Tocou. Ele não atendeu. Não atendeu. Tocou. O Cato saiu do lado do apartamentinho dele e foi atender o cara. Aí o cara falou assim, oi, eu vim buscar o O.J. Aí ele, tá. Aí ele perguntou pro cara, você sentiu algum terremoto? Tipo, porque ele falou assim, não, porque faz uns 5 minutos que eu senti um negócio. Aí o motorista pensou, cara deve estar bêbado, sei lá, alcoolizado, cheirou alguma coisa. Nesse meio tempo, o O.J. sai da casa. Nossa, eu cochilei, desculpa, já tô indo, assim, mas o Cato falou que ele tava com uma cara muito estranha, assim, meio agitada, assim, uma cara meio assustada. Beleza, eles abrem o portão, o motorista da limusine entra. E aí o Cato começa a ajudar o O.J. com as malas, só que o O.J. tá com uma mala de mão bem pequenininha, assim. E aí ele põe no chão, quando o Cato deve pegar, o O.J. pega e fala, não, essa não precisa, essa eu levo. Meio estranho, assim. E o motorista da limusine fala que ele leva, assim, a mala muito próximo do corpo. Meio que protegendo essa malinha, sabe assim, uma coisa meio tipo, essa aqui fica comigo, assim, meio estranho. O motorista da limusine leva o O.J. pra onde ele vai, lá pra embarcar num avião, jatinho, não sei. Quando ele chega nesse lugar, ele desce, tem um outro rapaz que vem coisar as bagagens, vê essa bagagenzinha, e aí ele fala, essa também é? O O.J. fala, não, essa eu levo. Pega assim, essa eu levo. E aí o O.J. vai numa lixeira, caminha assim longe, tem uma lixeira, aí ele abre essa lixeira, pega essa malinha e vira essa malinha assim, tipo meio, sabe assim, meio escondida assim dentro do lixo, e fecha a malinha, volta e embarca. Esse cara e o cara da limusine, esse cara não foi chamado pra depor, o cara da limusine foi chamado pra depor, mas no momento nem o cara da limusine e nem o Cato falaram dessa questão das malas. Não é estranho essa parte da mala? Provavelmente o cara devia ter escolhido o que ali dentro? A faca, uma roupa suja de sangue, porque tinha muito sangue na cena do crime. No tribunal, eles mostram uma imagem assim, mostrando onde foi o sangue e tudo mais. A Nicole, ela foi praticamente degolada, tá degolada. Ela tem facadas no corpo todo. O Ron Goldman é mais na mão, então claramente ele tentou se defender, né? Mas também muito no peito. Então, assim, tinha muito sangue, porque foi muito sangue pra tudo quanto é lá. Então, claramente ele tinha coisas, alguma coisa suja de sangue. A investigação vai andando, e aí eles resolvem prender o O.J. Porque eles começam a ver que, assim, infelizmente o cara tá na história, tá no crime. E aí o belo do bonitinho do O.J. resolve fugir. Ele entra dentro do carro, um amigo dele, o Al, resolve começar a dirigir com ele, e aí vira a perseguição de televisão. Ele começa a dirigir, fala que vai se matar, fala que tá armado,
Começa a perseguição, começa a TV seguir o cara, helicóptero. As pessoas começam a torcer pela TV, começam a fazer placa, vai OJ, foge OJ. E a partir daí, o crime é a última coisa que as pessoas estão preocupadas. As pessoas estão preocupadas em salvar o OJ da polícia branca tenebrosa. O que o cara fez, ninguém se importa. Ele foge, ele fica quase, acho que 4, 5 horas nessa fuga veloz. Fala que vai se matar, fala que vai pro cemitério onde a Nicole foi enterrada. A Nicole já havia sido enterrada, ele foi no velório, foi uma coisa até meio estranha. A família da Nicole, né, tirou as crianças dele, tava com as crianças, ele queria a guarda, não deixou. E aí a polícia começa a ligar pro carro, porque o carro tinha telefone. O policial começa a falar, olha, não se mata, vamos conversar. E ele, não sei o quê, eu quero me matar, eu quero morrer, que papapá, porque eu não fiz nada, porque tá me incriminando. Começou a fazer todo aquele drama. Vamos lembrar que o O.J. é ator, e na frente de uma câmera qualquer pessoa vira ator e atriz, então ele também se aproveitou. E aí, depois de muito conversa, ele resolve se entregar. Então ele volta pra casa, estaciona o carro e se entrega. Ele vai preso, e aí, a partir daí, começa a se organizar a questão do júri, começa a seleção de jurados e tudo mais, e papapá, mas ele não fica preso, ele vai pra casa e aguarda a prisão em casa e tudo mais, para. Então, o crime, basicamente, o crime é esse, tá bom? Agora, a gente vai pro julgamento, tá bom? Durou 11 meses, tá? Foi de novembro de 94 a outubro de 95, então, tá bom? Foi transmitido pelas principais redes de TV dos Estados Unidos, tá bom? E a acusação, na verdade, procurou algumas pessoas pra depor contra o O.J. E aí foi atrás do Ron Shipp. O Ron Shipp é um amigo do O.J. e da Nicole, claro. Ele era ex-policial. E ele foi uma pessoa que a Nicole contou sobre o que estava acontecendo, contou sobre as vezes que o O.J. bateu nela, mostrou as fotos e tudo mais. E aí o Ron foi o primeiro amigo do O.J. que depôs contra ele. O Ron foi até arduamente criticado. Ele tá no documentário da Netflix. Ele fala que as pessoas falaram que ele era um traidor da raça, porque ele estava depondo contra outro negro. E aí ele falou que ele decidiu isso quando ele viu as fotos de como a Nicole ficou. E que ele jamais poderia não fazer isso quando ele viu o estado que a Nicole ficou. Porque ela realmente foi praticamente decapitada. O júri teve vários depoimentos e coloca o Mark Fuhrman pra depor. E eles começam a fazer várias perguntas sobre as provas que ele achou, tipo a luva, questão do sangue. Eles desconfiam até que o sangue que estava na luva ou o sangue que estava nas meias poderia ter sido colocado pela polícia. Tipo, um tubo de sangue foi tirado do O.J., pode ter sido colocado. Me irrita muito essa preposição porque claramente eles ignoraram totalmente as provas, totalmente ignoraram as vítimas. E você vê que em muitos momentos a família do Ron, tipo, ela tá extremamente incomodada, porque, assim, pra eles ali, faz quem morreu, entendeu? Então, assim, isso me irrita profundamente. E aí, como se já não bastasse, o tribunal tá indo de mal a pior. Deixa eu reabrir aqui minhas anotações, porque eu perdi minhas anotações. Como se não bastasse, o tribunal já tá indo de mal a pior. O Darden, o que ele pega e fala? Bom, eu acho que o O.J. deveria experimentar as luvas. Só que qual que é a questão de experimentar as luvas? Essas luvas, elas estavam há muito tempo já guardadas, quase 1 ano, 6 meses guardadas. O O.J., ele tomava os remédios de retenção de líquidos, questão de juntas também, por causa do esporte. Então, assim, claramente existia uma possibilidade muito pequena dessas luvas sequer caberem na mão dele. Então, assim, a pior cagada possível seria pedir pro cara botar essas luvas. Se vocês olharem na internet, fotos, vídeos, vocês vão ver que quando ele vai experimentar as luvas, ele tá com outra luva por baixo, uma luva de... tipo luva de acrílico, né? Aquela luva branquinha. E ele nem tenta pôr a luva, ele fica assim, ó. Tipo, ele fica... ele nem se esforça pra vestir a luva. Então, assim, ali foi a derrotada final do júri. Ele ficou muito óbvio,
pra todo o júri, todo mundo tava ali que assim, não era pra ter feito isso, sabe? Foi muito triste. O Darden, ou o advogado, ele se sente culpado até hoje, ele acha que o júri perdeu por causa disso. Mas de verdade, eu acho que ali, independente da luva ter servido ou não, as pessoas não iam julgar o OJ. As pessoas ali estavam muito preocupadas na questão do o policial branco incriminando um homem negro. Era muito nítido que o que estava em jogo ali era aquilo. Mas muito em jogo mesmo, assim. As pessoas estavam um pouco se lixando. E era muito triste ver isso, porque as duas pessoas foram mortas de maneira brutal, sabe? Eles começaram a falar que talvez a Nicole era usuária de droga, e talvez era por isso que ela tinha sido morta, que algum traficante foi cobrar a dívida dela. Gente, pelo amor de Deus, isso nem existe, sabe? Ou que o Ron Goldman era o traficante dela, e que aí ele foi levar droga e o traficante chegou, era uma guerra de gangues. Eles levantaram tantas coisas imbecis para poder cobrir o fato de que um homem tinha simplesmente assassinado a mulher porque ficou com raiva, porque ficou com ciúmes, porque tava de saco cheio dela e porque aconteceram coisas naquele dia que ele havia se irritado que assim. Tipo, é tão cretino que chega a dar raiva. Esse é um caso que me dá raiva, porque o Jay foi considerado inocente. O júri inocentou ele. Principalmente porque a luva não serviu, e isso serviu como mais embasamento que ele foi inocentado. Ele saiu pela porta da frente. As duas famílias não tiveram nada para se alegrar naquele dia. Foi extremamente triste a situação. Depois desse júri, as duas famílias entraram com uma ação civil contra o OJ. E aí o júri foi em Santa Bárbara, e foi um outro tipo de júri, foi um júri fechado, não teve câmera, não teve nada daquilo. E aí eles ganharam uma ação de 33,5 milhões que o OJ nunca pagou, porque eles sabiam que o OJ nunca ia pagar isso. Mas eles ganharam, pra eles, a irmã do Ron Goldman até fala, não é questão do dinheiro, é a questão de saber que as pessoas sabem quem matou meu irmão, entendeu? E depois de muitos anos, o O.J. viveu, passou quase a vida toda solto, muitos anos viveu solto, mas mesmo assim, ele sempre ficou com aquela párea do assassino de mulher. Porque assim, uma parte da sociedade, ok, ele é inocente, mas uma parte da sociedade acreditava que ele era culpado, como ele realmente foi. E eu vou chegar lá também nessa parte do culpado. E aí em 2007, acho que foi, ele foi preso em Las Vegas por roubar memorabilias que ele dizia que eram dele, mas não eram dele. Ele foi condenado a passar 33 anos na cadeia por roubo. E ele estava armado. Em Las Vegas, a gente acha que Las Vegas é uma zona, né? Mas Las Vegas você não pode ter porte de arma. Nos Estados Unidos, cada condado, né, cada cidade tem a sua própria lei. Em Las Vegas você não pode ter porte de arma. Lá você pode jogar no cassino, você não pode ter porte de arma. E o O.J. tava armado, então ele foi julgado a 33 anos de cadeia. Muitas pessoas falaram que aquilo ali foi meio que uma justiça tardia do que havia ocorrido naquele tribunal lá de 94, que ele não foi julgado. Depois de 9 anos preso, o O.J. ele entrou com um pedido de parole, que é o pedido de habeas corpus aqui no Brasil. Ele foi solto, ele voltou a viver em sociedade, mas assim, ele já estava completamente tentando as ideias, já não falava nada com nada, ele estava extremamente senil, ele falou vários absurdos, sobre o Robert Kardashian, sobre a Kris Jenner, a família já não gostava muito dele, os amigos se afastaram muito dele, os filhos também não davam muita atenção ali pra ele. E aí ano passado ele faleceu de câncer. Assim, é isso, tá? O que eu acho, agora a minha opinião, agora chega a hora da minha opinião. O que eu vou contar pra vocês o que eu acho que aconteceu no dia do crime e a minha opinião geral sobre tudo isso, tá bom? Depois eu vou falar outra coisa. No dia do crime, a filha deles, a filha mais nova, Sydney, ela teve um recital de dança, tá? Teve um recital de dança e o O.J. foi convidado. Só que ele foi convidado e ele meio que assim, a família da Nicole já não engolia mais muito ele. Então ele foi convidado, chegou atrasado e ele ficou irritado que a Nicole tava com um vestido preto, assim, meio curtinho, um vestido meio soltinho, assim. Ela era uma mulher muito bonita pra época, ela era muito gata, tinha um corpão. E aí isso irritou um pouco o O.J. Quando acabou
apresentando dança da menina, a família foi jantar no Mesa Luna e a família não convidou o OJ. Então ele meio que foi excluído dessa comemoração. E isso deixou ele puto. Ele ficou irritado. Ele até foi comer no McDonald's com o Cato. E até o Cato fala que eles foram pra casa, mas ele não ficou em casa, ele saiu, ele não ficou em casa. O Cato achou estranho. O que eu acho, eu e o Rafaela, aconteceu, tá bom? Antes do que eu acho que aconteceu, o que realmente aconteceu. A mãe da Nicole esqueceu o óculos no restaurante. A Nicole ligou pro restaurante e falou, ó, minha mãe esqueceu o restaurante aí, dá pra alguém trazer aqui em casa? E aí o Ron Goldman tava saindo, tava acabando o expediente dele. Ele falou, eu passo lá e deixo, tipo, é caminho, né, é aqui perto, eu passo e deixo. Tá, o que eu acho que aconteceu, beleza? A Nicole tava descalça, ela tava de pijama, claramente, ela saiu, assim, a campanha tocou, ela claramente saiu pra receber alguma coisa assim. Sabe quando você, puta, alguém toca a campanha aqui, eu vou ali no portão rapidinho? Foi claramente assim. A campanha tocou e ela achou que era o rapaz trazendo óculos. Ela saiu. Quando ela saiu, quem tava esperando ela era o OJ. E aí o OJ viu ela só de, tipo, pijaminha, assim, camisola. E o OJ deve ter ficado meio irritado. Tipo, tá esperando alguém? O que é isso? E acho que o OJ partiu pra cima dela, já puto com a situação. Puto com a história do evento lá da tarde, que ele não tinha sido tratado bem. Enquanto ele tava... Mas eu acho que ele já foi com a intenção de matar ela. Eu e o Rafael acredito nisso. Enquanto ele tava ali atacando ela, o Ron chegou. Um vizinho de um dos lados, ouviu alguém gritar assim, ei, 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 ei. Até falou isso no tribunal. Eu acho que isso foi o próprio Ron, quando chegou e viu a cena do OJ atacando a Nicole. Acho que o Ron foi pra cima, tentou chamar, foi pra cima. O OJ, quando viu o cara, pensou que é o amante dela. Foi pra cima do Ron pra matar o Ron. E realmente o Ron tinha muito golpe de defesa, né? Coisa de defesa. Matou o Ron. A Nicole tava caída. Ele achou que a Nicole tava morta. Quando ele terminou de, infelizmente, matar o rapaz, ele percebeu que a Nicole ainda tava viva. E o que ele pensou? Ela vai contar a verdade. Ele foi e degolou ela. Porque realmente ela tinha até cortado a espinha. E aí ele, no desespero, começou a tentar soltar. Uma das luvas caiu. Estava muito escuro, ele não enxergou onde caiu, ele fugiu. Ele foge, aquela mulher que encontra ele no caminho vê ele vê o horário, vê que o motorista vai buscar ele. Chega, larga o Bronco de qualquer jeito na frente lá na frente da casa. Vem por trás, pra ninguém ver ele chegando naquele horário, ou sujo do jeito que ele tava. Tenta se livrar da outra luva. Sabe, quando você faz assim pra soltar? Bate na parede do Cato, que é quando ele ouve aqueles murros e tal. Entra no coisa, tira as meias, larga as meias lá, bota tudo dentro de uma sacola. Nisso, a campanha começa a tocar, que é o cara da limousine. E aí ele sai tipo, eu tava dormindo e papapá. Essa é a minha singela opinião do que aconteceu. Eu acho sim que ele matou os dois. Eu acho sim que ele achou que a Nicole tava esperando alguém. Quando ele viu o Ron Goldman chegar, ele foi pra cima. Algo do tipo, entendeu? Ou talvez até ele tava conversando com a Nicole quando o Ron chegou e falou, esse é o amante, foi pra cima do cara, ela tentou defender, matou os dois. Com certeza, quem matou os dois, matou os dois. Quando ele tava na prisão, ele escreveu um livro chamado If I Did It. E se eu fizesse? É a tradução literal, tá? Que foi escrito pelo ghostwriter Pablo Fenres. No qual o O.J. Simpson apresenta uma descrição hipotética dos fatos para o assassinato de Nicole Brown e Ron Goldman. Eu li esse livro há um tempo atrás. Nos Estados Unidos tem uma lei que nenhum preso pode lucrar com nada que for feito. Então, assim, o O.J. Simpson não pode escrever um livro, publicar um livro e ganhar dinheiro com isso. Então, por isso que foi feito por um ghostwriter, esse tal de Pablo Fenres. Eu baixei esse livro PDF, mas acho que tem até na Amazon. Depois que ele saiu, ele publicou o livro. O livro, gente, assim, sério. O livro começa ele contando como conheceu a Nicole, papapá. Mas o livro é uma confissão escrita, tá? Ele conta assim, se eu tivesse matado ela, eu teria esperado ela atrás da moita, teria pulado nela, esfaqueado ela aqui, cortado.
ele praticamente descreve tudo o que aconteceu. Ele preenche todas as lacunas que faltam do crime. É um absurdo, porque esse livro não pode ser usado contra nada. Mas assim, o cara um belo dia, é que nem, sei lá, tipo, o Alexandre Nardoni acordar um belo dia e falar: eu vou escrever um livro só fingindo. Se eu tivesse matado minha filha, como eu teria feito isso? É basicamente o livro do O.J. É assim, tem pra ler, se vocês quiserem ler. Assim, é um livro porcamente escrito, é um livro horroroso. É explícito, porque ele fala como matou, depois ele pede desculpa, fala que é o amor da vida dele, né? Os advogados dele falam aí na série da Netflix que ele chorou. Nossa, que ele olhou pra árvore e falou: meu Deus, eu salvei a árvore, mas não salvei meu casamento. Pra mim, tudo isso é encenação, tá? A gente sabe muito bem que psicopata é psicopata em qualquer lugar. Psicopata, ele mata aqui e sai ali rindo. A gente sabe que a Suzane von Richthofen fez isso, a gente sabe que o Maníaco do Parque fazia isso, a gente sabe porque o Nardoni fez isso. Então, assim, a mim ele não engana, ele matou os dois. Eu fico muito triste pela família, tanto da Nicole quanto do Ron, não ter podido ter a oportunidade de ver esse cara preso, morrer na cadeia, que era um lugar que ele merecia ter morrido. Passado 60 anos, 40 anos, 90 anos, 1000 anos, prisão perpétua na cadeia, porque é o lugar dele, tá? É um crime que me deixa muito emputecida, porque a defesa desviou pra uma questão racial. Eu não acho que é uma questão racial. Eu acho que se ele fosse rosa de bolinhas brancas e ele tivesse matado uma alienígena azul de bolinhas vermelhas, ele seria tão culpado quanto, tá bom? Independente da cor dele, independente do que ele fez, assassino e assassino tem que estar na cadeia. É só a minha opinião mais sincera. O que você pode ler e assistir para entender mais sobre esse caso? Tem os documentários da Netflix, que é muito bom, fiquei muito surpresa, porque eu achei que ia ser mais do mesmo e não foi. Tá. Tem aquela série maravilhosa, The People Against O.J. Simpson, American Crime Story, que conta a história, né, do O.J. Interpretada. Então você tem o Cuba Gooding Jr. no papel do O.J., você tem o Ross do Friends no papel do Robert Kardashian. É uma série muito boa, é uma série bem completa. Ela é meio fantasiosa em algumas coisas, mas tudo bem. Mas assim, é uma série muito boa, acho que são 6 episódios. É fantástica, é do Ryan Murphy, vale muito a pena. Você tem o caso O.J. Simpson, arquivos exclusivos, tá? Que tá na Discover Plus e na Max. O People Against O.J. Simpson, American Crime Story, tá no no Star TV, Star Plus. Então, o caso O.J. Simpson, arquivos exclusivos da Discover Plus e na Max. Também é um documentário muito legal, fala muito também sobre ele. Tem esse documentário da ESPN, que é O.J. Made in America, que conta mais a vida dele sobre futebol americano, fala também sobre o crime e tudo mais. Então é legal se você quer entender mais sobre o O.J. como pessoa, se você se interessa em entender a vida do assassino antes dele ser um assassino. No YouTube tem muitos documentários do A&E, do Discovery Investigation, Discovery ID, muito legais. Teve um documentário que eu achei uma vez do Discovery ID, eu nunca mais achei, que eles tinham traçado uma outra hipótese para o assassinato da Nicole, que seria o filho mais velho do O.J. que tivesse matado ela, mas o Justin, acho que é Justin o nome do menino, não sei se é Justin, não sei. E é bem legal a teoria, não encaixa, não tem como ser, porque não encaixa, mas é interessante ver também, eles investigam muitas coisas, é bem bacana. E de livro, além do If I Did It, se você quiser ler essa porcaria, mas por curiosidade, eu li por curiosidade, e você tem minha curiosidade igual a minha. Tem o livro que baseou a série do Crime Story, que é American Crime History, O Povo contra O.J. Simpson, que é da Dark Side. Custa acho que R$ 70. É um livro bem grande, é um livro que eu gostaria muito de ter, ainda não tive, ainda não pude lê-lo. Lê-lo, não sei como é que fala. Não pude ler ele ainda, mas é um livro que eu tenho muita vontade de ler. Tem fotos e tudo mais. As fotos do crime estão no Google, infelizmente, tá aí no Google para quem quiser ver. Tem muitos documentários que contam mais afim, falam sobre autópsia e tudo mais. O que eu tenho pra falar desse crime, concluindo esse vídeo que tem quase 1 hora de duração, é que é um crime muito triste, é um crime em que a justiça não foi feita. A irmã do Ron, né, e o pai dele, nos outros documentários que tem eles, vocês percebem que eles não se sentem vingados ou curados por o que aconteceu. A família da Nicole, a irmã dela também fala muito sobre a irmã, fala muito sobre tudo o que aconteceu.
A família segue em frente, quem fica segue em frente, sempre sofrendo, com boas memórias das pessoas que se foram, mas não é a mesma coisa. É diferente quando você tem um julgamento justo, em que você pode, como diz o Beto Ribeiro, fechar a tampa do caixão, entendeu? Quando você tem um julgamento justo, em que a pessoa que cometeu aquilo ela é julgada, você fecha a tampa do caixão e você pode seguir em frente de uma maneira melhor. No caso das duas famílias, eu acho que eles, infelizmente, só seguiram em frente agora após a morte do O.J., ou quando ele foi preso por roubo, mas não é a mesma coisa. Então, é um caso que eu fico muito irritada porque o real motivo do julgamento não foi levado a sério, tá? E se você assistir, você vai ver que é verdade o que eu tô falando. Chega a ser irritante eles tudo levarem pro lado da raça. Eu entendo que existe muito disso, existe muitos casos nos Estados Unidos em que as pessoas são presas injustamente apenas por conta da sua cor. Eu sei disso, eu vejo isso muito, eu acompanho muito essas coisas, mas esse caso não tem como você trocar. Não tem como você falar que o O.J. só foi incriminado por ser um homem negro. Não tem como. Não tem como outra pessoa estar ali no caso. Tanto não tem como a defesa nunca colocou outra pessoa. Assim, ó, se você vai dar outra pessoa, se você vai imputar a culpa em outra pessoa, então traga essa outra pessoa aqui, entendeu? Se você acha que não foi ele, então quem foi? Eles nunca deram uma outra solução, então assim, eles sabem que não foi outra pessoa. Os amigos dele sabiam que foi ele confessou para alguns amigos que havia feito. Então, é isso, infelizmente, a justiça não foi feita nesse caso. A justiça de Deus talvez tenha sido feita. E eu não sei vocês, mas eu acredito em vida após a morte. E eu acredito que de alguma forma talvez ele esteja cumprindo a pena dele nesse pós-vida. Mas é isso. Nossa, esse vídeo ficou muito longo. Mas espero que vocês tenham gostado de uma maneira geral. Se você gostou desse vídeo, deixa um like. Se você gosta de vídeos assim que eu falo sobre o crime, comenta aí, manda pra alguém. E a gente se vê no próximo vídeo de crime. É isso. Tchau.